Oi pessoal, eu fiz esse vídeo curtinho para tentar explicar para vocês de uma forma mais detalhada como é que funciona a administração de um projeto onde eu estou trabalhando com o Scrum e também quero aplicar junto métricas de análise de ponto de função para estimar a complexidade, o esforço e o custo do meu projeto de software. Então, meu foco aqui nesse vídeo é mostrar como é que eu trabalho o backlog de produto e o backlog de sprints, no sentido de deixar tudo certinho para que a gente possa aplicar a análise de ponto de função. Vamos começar pelo backlog de produto. Então, imagine que eu tenho um sistema de administração de vendas e aí eu identifiquei que uma das coisas que o meu usuário quer é fazer gestão do cadastro de clientes para os quais ele vende, né? Então, eu dei uma identificação aqui, P0101, para gestão de cadastro de clientes. Agora vejam só, poderia ter deixado meu backlog de produto dessa maneira. Só que aqui no caso o que eu fiz? Eu peguei esse item de entrega e eu detalhei, eu refinei, esmiucei sub-itens de entrega. Por quê? Porque dentro de gestão de cadastro tem muita coisa, né? Eu vou ter que entregar para o meu cliente uma função de inclusão de cliente, vou ter que entregar para o meu cliente uma função de alteração de dados do cliente, de consulta de cadastro de cliente, de desativação do cliente. E também vou ter, claro, que ter o arquivamento desse cliente. Então eu tenho um arquivo de cliente que vai ter que ser gerado. Tudo isso aqui são itens de entrega, tá certo? A partir do momento que eu já tenho o arquivo de cliente pronto, eu posso entregar para o meu usuário final. Se ele quiser fazer uma carga de clientes via SQL, pedir um auxílio de um DBA para essa carga, a gente já tem então um produto aqui, que é o arquivo que já pode ser utilizado. A partir do momento que eu já concluí a minha transação de inclusão manual de clientes, ele pode começar a popular o arquivo de clientes manualmente. Ele não precisa esperar as outras funções, tá? Então, cada uma dessas funçõezinhas aqui, na verdade, eu deveria encarar, vocês deveriam encarar como item de entrega separado. Tá legal? Porque cada um tem uma utilidade para o seu usuário final. E o princípio do backlog de produto é esse: listar todas as funcionalidades que o usuário percebe como úteis para ele. Então, fizemos aqui a lista de requisitos funcionais do meu software de administração de vendas. Legal, aí lá no backlog de produto eu tenho também a importância, eu tenho aqui também como demonstrar a entrega desse item, o que, que ele é, né? Então, isso aqui são telas de manutenção. Tem uma indicação de precedência, então quem depende de quem. Eu estou apontando aqui que todas as transações de inclusão, alteração, consulta e desativação dependem do arquivo de cliente, que é o P01015, S5. E aqui eu posso apontar em qual sprint eu estou planejando fazer cada um desses itens de produto, tá legal? Aqui sempre levando em consideração aquela ideia de que a sprint tem um tempo pré-determinado, então você pode inferir aqui inicialmente onde é que você acha, acredita que vai conseguir construir cada um desses itens aqui de entrega. Legal? Agora veja, entramos agora na questão do APF. Então eu deveria agora, por análise de ponto de função, classificar cada um desses itens de entrega em ALI, arquivo lógico interno, AIE, arquivo de interface externa, CE, consulta externa, EE, entrada externa e SE, saída externa. Então, quando eu digo que eu estou produzindo e entregando um arquivo de cliente, isso na verdade é um ALI, ou seja, é um arquivo lógico interno, de uso interno da minha aplicação. Não é usado para interface, então ele não é um AIE, ele é um ALI. A inclusão de cliente, ela tem por objetivo fazer entradas de dados, correto? Então ela é uma EE, uma entrada externa. A alteração de dados no cliente também está fazendo input, então ela também é uma EE. A consulta do cadastro de um cliente é um CE, é uma consulta, consulta externa. Legal? Então vai usar uma transação, a gente vai usar uma transação que tem uma interface com o usuário para fazer a consulta, então é uma consulta externa. E a desativação do cliente também está fazendo um update. Então ela também é uma entrada externa. Tá legal? Muito bem, classificamos então cada um dos itens do nosso backlog de produto dentro da perspectiva de componente funcional do nosso amigo APF. Com base nisso, a gente vai calcular as complexidades, né, os pesos, só que agora nós vamos usar as matrizes da análise de ponto de função e não mais o
Planning Poker. Legal? Eu vou avançar aqui na matriz de tarefas de backlog de sprint, só para mostrar para vocês então como é que fica a subdivisão em tarefas. Então vejam, olha, esse gestão de cadastro de cliente, primeiro item, ou melhor, primeiro subproduto, né, que é o incluir cliente, esse produto subproduto, ó, incluir cliente, ele agora vai ter algumas tarefas de desenvolvimento. Então, quais são essas tarefas de desenvolvimento só para o incluir? Prototipar a tela de inclusão, modelar os casos de uso, criar casos de teste, construir um front-end, construir o back-end da inclusão, aplicar os testes e liberar a aplicação para uso. Legal? Aqui nas precedências agora eu crio a amarração entre as tarefas. Por exemplo, a prototipação ela está dependendo que a gente faça a criação da tabela. Tá? O P01, 05, S01, T2. Ó. Então eu preciso ter a tabela de clientes para poder prototipar a tela de clientes. Depois aqui, para criar os casos de teste, eu já tenho que ter o protótipo fechado. Tá legal? Dependo da S01, T01. E assim por diante. Então esse conjunto de tarefas vão entregar a inclusão de cliente. Esse conjunto de tarefas vão entregar a alteração. Esse conjunto de tarefas vão entregar a consulta de dados de cliente. E por fim, o arquivo de cliente, eu tenho as tarefas de modelar classe e criar a tabela no banco de dados, referente ao arquivamento de clientes. Legal? Então essa aqui é a minha matriz, a minha tabela de backlog da Sprint 1 do meu projeto. Onde eu tenho o produto, o subproduto, a tarefa que vai ser feita, a precedência entre as tarefas, já posso colocar um responsável e aí agora eu vou estimar o esforço em pontos. Só que agora, quando eu vier aqui nessa matriz, os pontos que eu vou distribuir agora, eles vão ser os pontos que eu estimei para o produto. Tá legal? Então antes a gente estimava, por exemplo, para o produto aqui, se isso aqui desse, por exemplo, 21 pontos de complexidade, legal? A gente viria aqui ó, nas tarefas para esse primeiro item e eu ia distribuir os 21 pontos entre as tarefas. Então, por exemplo, sei lá, 5, 5, 4, 3, 3, deu aí 20, né? Vamos mudar aqui. 4, então deu 19, 20, 21. Legal? Então nós temos aí 21 pontos distribuídos entre as tarefas, beleza? Só que agora o que vai acontecer é que usando o APF, o FPA, a gente vai calcular esse número usando as matrizes da análise de ponto de função. E depois a gente faz a distribuição entre as tarefas por julgamento da equipe. Bacana? Essa que é a ideia, então, essa que é a novidade.